Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso treinamento de Windows 11. Nós estamos na aula de número 2, tá? Para você que está chegando agora aqui no Windows 11, tá aí, tá com dificuldades, né? Na aula 1 nós demos uma introdução, tá? Falando de algumas mudanças aí do Windows 11, mas ainda a gente não seguiu ainda a nossa apostila para estar começando. Ainda vamos falar mais um pouco da nossa apostila. Eu sei que essa aula, essa parte teórica é um pouquinho chata, mas é assim mesmo, tá pessoal? Só para você ter um conhecimentozinho do Windows 11 e poder mexer nele, tá? Então é bom você ter alguns conhecimentos aí, você que está começando agora. Então, aqui na sua área de trabalho, tá aqui, ó, você que está aí no YouTube, nós temos essa parte aqui que se chama área de trabalho, tá? Nós aprendemos isso lá nas aulas anteriores, desde o Windows 7, tá? Que isso aqui é a área de trabalho. Então, para que nós possamos começar a trabalhar no Windows 11, tá? Eu costumo sempre colocar os ícones principais na área de trabalho. Para quê? Para que eu não fique pesquisando aqui. Por exemplo, porque se eu vim aqui na pesquisa embaixo, lembra que nós sempre queremos pesquisar meu computador aqui, ou este computador que tem lá no Windows 10. Lá no Windows 10 tem este computador, lá no Windows 7 é meu computador, tá? Ele só muda um pouquinho, mas se você colocar na pesquisa meu computador, ele sempre vai aparecer. Então, quando nós colocamos aqui para pesquisar, tá? Meu computador, eu tô catando milho aqui porque eu tô com a mão só segurando o microfone, tá? Pera aí, tô conseguindo digitar aqui meu computador, e aí você vai notar que aqui na pesquisa, aqui onde nós colocamos aqui na parte de pesquisa, perto do menu aqui, iniciar, nós não encontramos eles aqui na listagem, mesmo que nós cliquemos aqui, ó, em aplicativo, tá? Ele aparece o nome aqui, mas ele vai levar lá para a lojinha da Microsoft Store, que lá ele não tem, certo? Mas ele existe, tá? Por isso estou falando que ele não aparece aqui na pesquisa, tá? Mas a pasta explorador de arquivo, onde nós temos acesso direto lá na nossa área na nossa janela, onde temos lá as pastas que são imagens, vídeos, downloads, né? Pelo explorador de arquivo você consegue achar, tá? Quando clicamos aqui no explorador de arquivo, tá? Aí aparece as pastas principais aí, tá? Do sistema. Sendo que, pessoal, que essa pasta do explorador de arquivo, ela fica aqui na barra de tarefas, já fixada por padrão, tá? Mas como queremos ter um acesso mais rápido, é o que eu faço e que muita gente faz e que muita gente não sabe também, tá? É colocar os ícones na área de trabalho. Então, sem delongas, vamos lá. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho aí. Botão direito do mouse vai abrir essa janelinha aqui com opções. Você vai vir aqui, ó, em personalizar. E aí nessa parte de personalizar vai abrir aqui, ó, essa janela aqui do sistema, tá? Onde nós já estamos aqui, caímos no lugar certo, que é personalização, tá? É na parte de personalização. E você vai vir aqui, ó, arrastando aí com aqui, ou aqui do lado aqui, ó, aqui tem uma barrinha, e você clica ali, segura, ou você usa a rodinha aí do seu mouse aí, tá? Eu tô usando o mouse. Para quem tem o notebook, né, tem as setas, tá? As setas para cima e seta para baixo. Então, aqui, ó, você vai procurar em temas, tá? Você vai clicar aqui em temas e lá embaixo, tá? Aqui, ó, você vai procurar bem lá no finalzinho, ó, configurações de ícone da área de trabalho, tá? Você vai clicar em cima e você vai notar que essa tela você já viu em algum lugar, no Windows 7 e no Windows 10, tá vendo? Ela é a mesma telinha, tá? É a mesma telinha.
Então você vai vir aqui, ó, marcar computador, marcar arquivo de usuário. Se você tiver uma preferência em deixar o painel de controle para ter um acesso mais rápido naquele painel de controle, então você pode deixar marcado aí. A lixeira, lógico, eu sempre deixo marcado. Redes, para quem gosta de ver lá os adaptadores de rede, deixa marcado, tá? Mas para quem não gosta, deixa desmarcado, ok? Então, mas eu vou deixar marcado porque eu gosto de já ter um acesso rápido lá. E aqui eu tenho que desmarcar essa opção aqui. Permitir que o tema altere os ícones da área de trabalho. Eu não quero permitir, tá? Que ele altere nada os ícones. Então vem aqui a aplicar e vou dar aqui um OK. Pronto, parece que não aconteceu nada, mas você vai fechar aqui, ó, no X, fechou no X e você já vai ver que apareceu mais ícones aqui na área de trabalho, mas apareceu os ícones principais, a sua pasta aqui, ó, de usuário, tá vendo? Aonde você já tem acesso direto aqui aos ícones principais aqui, as pastas principais, tá? Com seus ícones, aqui, ó, imagem, música, OneDrive, vídeo, tá? Pesquisa, favoritos, contatos, documentos, tá? Todas as suas pastas principais aqui na sua pasta de usuário que fica aqui na área de trabalho. E o famoso meu computador, onde você tem acesso. Lembra que nós na aula de Windows 10 estávamos estudando sobre essa parte aqui que nós falávamos sobre pendrive, tá aqui, tá? Onde fica os dispositivos e unidades. Vamos fechar. E aí ficou um pouco, geralmente a gente gosta de organizar como? Deixar essa pasta aqui por primeiro, depois essa aqui por segundo, né? Nós sempre fazemos uma pequena organização, tá? Então eu já venho aqui, ó, clico com o botão direito do mouse, vem aqui, ó, exibir, tá vendo aqui em exibir? Aí você vai vir aqui, ó, organizar ícones automaticamente, tá? E aí você consegue deixar ele na ordem certa, tá vendo? Ó, ele tá na ordem certa. Mas eu aconselho que você volte lá e desmarque. Por quê? Porque sempre quando você quiser arrastar alguma coisa, ó, ele vai voltar pro lugar, ó, parecendo que tem um ímã, tá vendo? E tem muita gente que se atrapalha com isso aí, ó. Aí ele fica igual um ímã aqui, ó, puxando, tá vendo? Então, feita essa organização, se você quiser deixar assim, pode deixar. Mas eu procuro sempre deixar desmarcada essa opção, tá? Que vou clicar aqui de novo, ó, direito do mouse, exibir. Aí vem aqui, ó, organizar ícone automaticamente. Isso também tem no Windows 10, pessoal. Tem no Windows 10, tem no 7, entendeu? O sistema ele tem a aparência diferente, mas é a mesma, a lógica é a mesma, tá? Então vamos lá, vou desmarcar para quê? Para me ter essa opção aqui, ó, de eu colocar onde que eu quiser, tá vendo? Ó, tá ok? Então é isso. Então agora nós vamos partir para a nossa apostila. Tá, vou abrir minha apostila aqui e vamos dar continuidade. Só quero que vocês deixem esse ícone aí na área de trabalho, tá? Então na aula anterior nós paramos aqui falando sobre que tipo de arquivo o Windows trabalha, tá? Que tipo de arquivo o arquivo. Eu vou ler aqui essa parte de cima para relembrar. Os sistemas de arquivos são formas de organização de dados em um meio de armazenamento, que normalmente são os discos magnéticos. Assinale a alternativa que apresenta o nome de um sistema de arquivo desenvolvido pela Microsoft, tá? Ele é um sistema de arquivo desenvolvido pela Microsoft nativo em alguns sistemas operacionais Windows. E nós escolhemos esse aqui, ó, que é o NTFS, tá? Que é New Technological File System, tá? Não sei nem se a pronúncia está muito correta, mas está próximo disso, tá, pessoal? Então, se você escolheu a letra A, tá? Se você escolheu aqui a letra A, é essa aqui, a letra A. Deixa eu colocar uma coisinha aqui
para ficar legal. Espera aí. Se você escolheu aqui, ó, a letra A, está correto, tá? Então vamos dar continuidade aqui, porque essa apostila também serve para aquelas pessoas que também participam de concurso público, tá? Então por isso que às vezes vai ter algumas dicas aqui. Pulo do gato. Aluno, cuidado com questões de sistema de arquivos quando o examinador usar a palavra gerenciamento. Por exemplo, o Windows 11 faz o gerenciamento de disco no formato FAT32. Nesse caso, o gabarito está certo, tá? Porque além de o Windows trabalhar com aquele tipo de arquivo, tá? Que é esse aqui, NTFS, ele também trabalha com FAT32. Por mais que indiquemos que o sistema de arquivo adotado pelo Windows 11 seja NTF11, não quer dizer que ele não possa gerenciar outros como FAT, VFAT, exFAT, que são sistemas que hoje muito utilizados em unidades removíveis, tá? Como HDs externos, pendrives, SD. Geralmente o pendrive ele usa esse tipo de arquivo aqui, ó, FAT32, tá? Geralmente ele usa o FAT32, o SD também com FAT32, tá? E alguns HDs externos aí também, tá? Então, para os examinadores fugirem do recurso, vão usar o termo padrão e nativo, como você pode observar no final do anunciado da questão letra A, né? Ele está falando aqui sobre esse arquivo aqui. Ok, vamos seguir em diante. Aprendendo na prática. Para saber qual sistema de arquivo a sua unidade de armazenamento está usando, basta abrir o explorador de arquivo, botão direito do mouse na unidade que deseja. Tem aqui tem uns exemplos, tá? Pode ser C2 barra, D2 barra, etc. E escolher a opção propriedade, tá? Então vamos lá, vamos saber qual tipo de arquivo a nossa unidade, nosso sistema de arquivos da sua unidade de armazenamento está trabalhando. Vamos lá então, minimizar, tá? Você vai vir aqui, ó, na pasta explorador de arquivo, tá? Como diz aí a nossa apostila, e você vai vir aqui, ó, sobre essa unidade aqui, pode ser a unidade C e pode ser a unidade E, tá? Por que esse aqui não? Porque esse aqui é o pendrive, tá? Mas para facilitar você, pelo explorador de arquivo fica muito confuso para você saber dessa forma. Por isso que eu coloquei este computador na área de trabalho, porque quando clicarmos sobre ele, ele já vai nos dar direto as nossas unidades e dispositivos, tá? Então vamos lá, aqui vamos descobrir qual tipo de arquivo o Windows 11 está trabalhando, tá? Na sua unidade de HD ou SSD para quem usa. Clicar com o botão direito do mouse sobre ele e vir aqui em propriedade, tá? E em propriedade ele mostra que o sistema de arquivo que está sendo usado é o NTFS, tá? Porque aqui tem um sistema operacional do Windows também, tá? E está trabalhando com esse tipo de arquivo. E aqui nós temos o Windows 10 aqui, ó, que está em outra partição do SSD. Se nós clicarmos sobre ele, vir em propriedades, tá? É sempre botão direito do mouse, tá? Botão direito do mouse, propriedades, e ele também trabalha com o tipo de arquivo NTFS, tá, pessoal?
E agora, para diferenciar um pouco a aula, aqui está o nosso pendrive vazio. Nós vamos clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em propriedades e vamos descobrir que o pendrive ele não trabalha com o sistema NTFS, ele trabalha com FAT32, tá? Isso é só para o conhecimento de vocês, ok? Então vamos voltar aqui à interatividade da nossa apostila. Qual é a principal função do sistema operacional? Qual é a principal função do sistema operacional? Letra A, editar planilhas. Navegador de internet. Gerenciar os recursos de hardware ou elaborar textos. Para quem respondeu que é gerenciar os recursos de hardware, você acertou, é a letra C. Tá? Gerenciar os recursos de hardware, além de gerenciar os recursos de software também, tá? A principal função do sistema operacional é esse, é gerenciar, tá? Esses dois aí, o hardware, tá? E o software, tá ok? É só para ilustrar para vocês aí. Agora vamos nessa parte aqui de baixo. O sistema operacional Windows utiliza multitarefas. Aqui ficou meio junto aqui, pessoal, mas é separado, tá? Multitarefas com a preempção, pois permite execução de diversos programas ao mesmo tempo. Ou seja, o Windows ele consegue executar multitarefas, vários programas ao mesmo tempo, tá? E aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Alunos, sabemos que o Windows 11 possui duas características: multitarefa e preemptivo. Preemptivo. Essa palavra é difícil. Preemptivo. Porém, foi o item que gerou causa e consequência, certo? A causa de ser multitarefa com preempção é a consequência de permitir diversos programas ao mesmo tempo com a interrupção de processo. Faltou o examinador citar a consequência da preempção, que é interromper os processos do sistema em detrimento de outros. Perdão. Então eu vou, aqui nós colocamos como errado, mas eu vou explicar para você esta questão aqui em cima, tá? Para vocês não ficar perdidos. Vou dar uma explicação melhor para você. O Windows, ele é um sistema multitarefa, então eu deixei bem explicadinho aqui no nosso bloco de nota, para você não ficar perdido aí, tá? Vou dar um Ctrl mais aqui para aumentar. Só mais um momentinho. Vamos lá, vamos dar uma ênfase maior sobre isso aí, tá? Multitarefa com preempção é utilizado pelo sistema operacional Windows, já que ele possibilita que vários programas sejam executados simultaneamente. O texto descreve que o sistema operacional Windows é capaz de realizar multitarefas com preempção. Isso significa que ele é capaz de executar vários programas simultaneamente, de forma que cada programa recebe um intervalo de tempo para ser executado. Mas se o processo estiver ocupando o CPU, que é o processador, além do tempo previsto, ele será interrompido para que o outro processo possa ser executado. Então, além dele ter vários programas executando, ele vai receber um intervalo, tá? Aqueles programas para ser executado. Se ele estiver atrapalhando, né, o desempenho ali da CPU, aquele programa ele vai ser interrompido o processo dele, tá? Para que outros programas possam ser executados. Eu vou dar um exemplo. Se eu abrir o navegador internet, se eu abrir o navegador Google Chrome, né, e abrir, vamos supor, um software de gravação,
tá? Aí vamos supor que eu abri mais um outro programa aí, o bloco de nota, tá? E aí vão abrir um programa atrás do outro. Aí vamos dizer que o navegador Google Chrome está atrapalhando o desempenho ali do processador. Então o que ele vai fazer? Ele vai escolher aquele que está atrapalhando o desempenho, vai fechar, tá? Vai fechar ele, para que os outros programas possam executar normalmente, tá, pessoal? Mas é muito difícil isso acontecer, porque para quem tem computador bom, isso é muito difícil acontecer, tá ok? Essa funcionalidade é essencial para que os usuários possam realizar várias tarefas ao mesmo tempo em um computador, sem que elas interfiram uma nas outras. O sistema operacional é capaz de gerenciar o uso da CPU de forma eficiente, permitindo que os programas sejam executados de forma rápida e responsiva, tá ok? Então essa é a diferença aí de um sistema que é multitarefa, tá? Ele vai ajudar ali a gerenciar o uso da CPU, tá, pessoal? E interrompendo processos, para que ele não fique ali ativo, né, aquele programa ativo ali atrapalhando um ao outro. Por isso que às vezes há uma lentidão ali, às vezes vários programas abertos ali, de repente dá um travamentozinho de leve e volta de novo. E aí agora o Windows 11 é multitarefa com preempção, tá? Que seria a palavra. Palavra difícil, hein? Eu tô lutando para falar essa palavra aqui. Então vamos seguir aqui em diante. Espero que você tenha entendido. Tá? Que foi essa parte aqui que eu expliquei, tá, pessoal? Tá? Essa parte aqui. Então na próxima aula nós vamos aprender, né? Já vamos finalizar essa aula aqui. Na próxima aula nós vamos aprender as versões do Windows 11, tá? Então nós vamos falar sobre as versões do Windows 11 e depois que nós falarmos da versão do Windows 11, vamos à interface do Windows 11 e assim começar a praticar um pouquinho, tá vendo? Começar a praticar algumas coisas aqui no Windows 11, ok? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Dê seu like, às vezes parece um pouco confuso, mas na hora que você for na prática, assim como nós fizemos na prática ali no começo, você vai entender melhor, ok? Um abraço a todos.